Vamos a mais uma análise a esta situação, agora com o economista, professor Pedro Brinca. Viva, bom dia, bem-vindo. Acha que esta intenção anunciada do Banco Nacional Suíço acalmou para já os mercados e a situação pode-se tranquilizar? Parece que é isso que está a acontecer, não é? Pela dinâmica daquilo que aconteceu ao mercado bolsista esta manhã. É bom que as pessoas também percebam que o Crédito Suíço é um banco que tem tido muitos problemas no passado, não é? Estamos a falar de um banco que em 2022 perdeu-se mais de 7 mil milhões de euros, em 2021 já tinha perdido 1 milhão e 600 mil euros. É um banco que teve problemas de lavagem de dinheiro, houve uma condenação em tribunal por lavagem de dinheiro, houve um problema de espionar um ex-funcionário, houve um problema de corrupção em Moçambique, práticas de gestão complicadas. Era de facto, e já havia essa percepção há bastante tempo, que era um dos elos mais fracos da banca europeia. Claro que isto gera muita preocupação. Estamos a falar de um banco que é mais do dobro do tamanho do Silicon Valley Bank, que faliu a semana passada. Estamos a falar de um banco que representa no PIB suíço cerca de 75%, os seus ativos representam cerca de 75% do PIB suíço, para ter uma ideia do tamanho. Ao contrário do Silicon Valley Bank, é um banco de alcance global, com um conjunto de negócios, etc., e redes de depósitos, de empréstimos, etc., por todos os países, e cuja falência seria sempre um impacto muito superior. Claro. Mas como é que assim, deixe-me só, perante esse cenário que traçou, como é que se deixou chegar a situação aqui, até ao momento em que, de facto, depois os sauditas dizem não vamos meter mais dinheiro, não queremos mais de 10%, e isso provocou logo o pânico completo? Vamos lá ver, aqui há um certo loop e algum certo reinforcement, uma espécie de ciclo vicioso que acontece muitas vezes nestas situações, que é, há uma degradação das condições do banco, e elas estão a acontecer também, não só, mas também porque, de facto, o contexto macroeconómico tem-se degradado, as taxas de juros têm subido, a economia tem abrandado, e nesse sentido, isto acontece com bancos, acontece com supermercados, acontece com outros negócios, que é na altura de recessão em que as condições económicas se agravam, muitas destas empresas que têm tido problemas já em tempos normais, em tempos mais difíceis, vão abaixo, podem ir abaixo. Neste caso, há aqui um problema que é a instabilidade inerente do sistema financeiro. Qualquer banco tem responsabilidades imediatas, porque são os depósitos, qualquer pessoa pode ir lá levantar dinheiro de um dia para o outro, mas os seus direitos e os seus ativos, uma boa parte deles, têm maturidades mais longas. São empréstimos que são feitos a 2 anos, a 3 anos, o que quer dizer que se houver um pânico, se houver alguma incerteza relativamente à solvabilidade de o banco, as pessoas correm ao banco e mesmo que ele seja viável, ele irá falir. Porquê? Por causa do pânico. E é precisamente para anular este pânico, precisamente para controlar este tipo de situações, que nós, por um lado, temos mecanismos como a segurança dos depósitos, que são garantidos por instituições públicas e, muitas vezes, em última análise, pelos próprios governos, ou, neste caso, manifestações públicas de apoio e de concessões de linha de crédito, como foi feito esta manhã no valor de 51 mil milhões de euros, que o Banco Nacional da Suíça disponibilizou a ter disponível, passo o pleonasmo, para o apoio a alguma necessidade de liquidez do crédito suíço, para voltar a instalar alguma racionalidade nos mercados, para voltar a eliminar muita da incerteza que nos põe todos com medo de que banco é que virá a seguir. Pois, mas neste momento o BCE deve estar já o fez, deve ter pedido aos bancos todos da Europa, pelo menos, para perceber qual é o nível de exposição. Tem que perceber neste momento exatamente como é que cada um está exposto a este crédito suíço, não é? Não, isso seguramente. Agora, é bom lembrar que nós não estamos em 2008. Isto não é um novo episódio de Lehman Brothers, na minha opinião, por uma razão simples. Porque em 2008 nós tínhamos esse tipo de bancos com os seus balanços cheios de ativos que eram extremamente complexos e que não se percebiam bem o que eram, e isso não se conseguiu resolver de um dia para o outro e levou ao pânico que depois levou esses bancos a falirem. Neste momento, quer dizer, nós estamos a falar de um banco que tem ativos no valor de mais de 520 mil milhões de euros, que não existe a percepção de que haja um problema de balanço a esse nível, não é? Há um problema de cash flow, há um problema de rentabilidade, mas não existe um problema de colapso dos seus ativos. E nesse sentido, quer dizer, a situação não é comparável àquilo que vivemos em 2008, na minha opinião, e as próprias instituições têm hoje não só ferramentas, como muito mais vontade de as utilizar que o que tinham no início da crise de 2008.
Bem, e enquanto estávamos a falar, víamos Christine Lagarde, né? Hoje estamos todos na expectativa de saber o que é que vai anunciar. A sua expectativa é também de que sejam aumentados, que hajam esse aumento de 0,5 pontos percentuais. Isto é pouco uma montanha russa, não é? Porque nós em janeiro, no princípio do mês, achávamos que as subidas não iam ser tão acentuadas. Depois saem os números de inflação para Espanha e França, em que a inflação aumentou em fevereiro. Entra tudo um bocadinho em pânico relativamente à inflação e, de facto, o BCE faz o aumento de fevereiro e anuncia que em março irá aumentar outra vez 50. Com a falência do Silicon Valley Bank e os problemas do Credit Suisse e a queda histórica em bolsa que teve ontem, começou tudo a pensar que, de facto, se calhar o BCE não iria subir as taxas de juros. Entretanto, com a resposta positiva do mercado bolsista e da valorização através do Credit Suisse e com mais algum colapso de incerteza, se calhar hoje esse aumento irá se verificar. Os mercados financeiros atribuíam uma probabilidade mais ou menos de 0,35 pontos de subida, há coisa de 2, 3 dias atrás. Se calhar ontem à noite todos achavam que se calhar não iria haver subida, se calhar com as novidades de hoje de manhã já se acham que vai subir outra vez 50 pontos base. Estamos todos em expectativa para ver o que é que vai acontecer. E os Estados Unidos, no meio disto tudo e perante estas circunstâncias que temos vivido nos últimos dias, a Fed, a Reserva Federal, o que é que anda a fazer? Então anda a fazer o mesmo que o BCE. Existe um problema de inflação, existe aqui uma ideia de que subindo as taxas de juros se consegue retirar poder de compra a empresas, famílias e governos, no caso dos Estados Unidos, até governos estaduais, não é? E que isso depois vá tirar poder de compra a estas entidades e isso vai tirar pressão sobre preços, porque a inflação mais não é que a resposta a um desequilíbrio entre tudo o que famílias, empresas e Estados querem comprar e aquilo que a economia consegue produzir. É preciso corrigir este balanço. Tipicamente, corrigir o balanço pelo lado de aumentar a capacidade de produção da economia é muito difícil no curto prazo. A resposta dos bancos centrais é sempre tirar poder de compra a estas entidades. Muito bem, Pedro Perico, obrigado por ter vindo esta manhã aqui à informação da RTP3 para nos ajudar também a enquadrar e a explicar a situação financeira que se vive agora. Obrigado, bom dia, bom trabalho. Obrigado.